Fala pessoal, sejam bem-vindos à terceira aula sobre os vírus aqui no canal Biologado. Nessa aula nós vamos falar sobre a reprodução viral, ciclo lítico e ciclo lisogênico. Antes de mais nada, você já sabe, eu peço que você deixe seu like aí, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Sem mais demora, bora lá! Muito bem, pessoal, o primeiro ciclo que nós vamos estudar é o ciclo lítico. O ciclo lítico é aquele em que o vírus entra na célula, se reproduz e libera novos vírus aí, causando normalmente a lise dessa célula, né? Portanto, a morte celular. Quais são as etapas que esse vírus vai passar aí no ciclo lítico? Aqui atrás de mim, vocês estão vendo um vírus. Esse vírus aqui, ele está chegando na célula. Perceba que ele possui proteínas aqui que se ligam especificamente a receptores aí dessas células. Essa etapa faz com que os vírus apresentem aquela característica que nós vimos na aula 1, que é a especificidade, né? Então, um vírus só vai se ligar nas células que possuem esses receptores. Muito bem, o nome dessa etapa é adsorção. Em seguida, o vírus precisa entrar na célula. O nome dessa etapa é penetração. Existem 3 formas de um vírus penetrar em uma célula, e algumas delas podem fazer com que essa adsorção seja pulada. Quais são as formas? A primeira etapa é a que vai acontecer no bacteriófago. Ele chega com o seu capsídeo aqui e injeta o DNA, fazendo com que todo o capsídeo fique para fora, ó. Tá vendo só? Ele injeta o DNA e o capsídeo fica inteiro para fora. Tá? Isso acontece no bacteriófago. Segunda forma é a fusão de envelope, que é o que estava acontecendo nessa que a gente acabou de ver. Existe a etapa de adsorção, o envelope que é lipídico, ele se fusiona com a própria membrana plasmática da célula, jogando o capsídeo inteiro para dentro. A gente vai estudar como se tivesse acontecido essa fusão de envelope. E por último, né, as células de defesa, por exemplo, podem fazer uma endocitose. Elas podem capturar o vírus inteiro por meio da emissão de pseudópodes, e aí entra tudo, entra o envelope, entra o capsídeo e o material genético. Essa forma é chamada de endocitose. Muito bem, vamos seguir aqui como se tivesse ocorrido uma penetração por fusão de envelope viral. O que vai acontecer, pessoal? Se o envelope se fusiona com a membrana plasmática, o capsídeo entra junto com o material genético. Aí, o vírus precisa se livrar desse capsídeo. Essa etapa é chamada de desnudamento, fazendo com que o material genético fique exposto. Em seguida, vem a replicação. Então, esse material genético, no caso aqui é no DNA, ele vai ser duplicado utilizando os nutrientes e todo o aparato metabólico, né, as organelas da célula que ele invadiu, e vai também produzir proteínas, também utilizando todo o aparato metabólico dessa célula. Por isso, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Em seguida, as proteínas vão ser utilizadas aí na montagem desses vírus, então os capsídeos vão ser organizados e o material genético vai ser colocado dentro para que possa ocorrer a liberação. Na liberação se adquire um novo envelope, caso seja um vírus envelopado, e aí novos vírions, né, partículas virais completas, são liberadas. Muito bem, este foi o ciclo lítico, agora nós vamos dar uma olhadinha no ciclo lisogênico. Então aqui eu vou utilizar um bacteriófago, um vírus que ataca bactérias, para explicar como acontece um ciclo lisogênico. No primeiro momento, nós temos aí a etapa de adsorção também, onde o vírus pousa nesta bactéria, que parece uma nave espacial realmente. Em seguida, vem a penetração. No caso, pessoal, do bacteriófago, a penetração se dá por injeção de DNA, então só o material genético entra, o capsídeo fica inteiro para fora. Aqui ele poderia seguir o caminho do ciclo lítico, que era assumir o controle da célula. Mas, às vezes, pode acontecer o seguinte: esse material genético viral, ele é integrado no material genético da própria bactéria, de maneira que a bactéria nem percebe que ele está aí. Nesse momento, que o vírus é nada mais, nada menos do que um material genético integrado ao próprio material genético da bactéria, nós podemos dar um nome disso, né, um prófago ou profago. Então, tem um nome esse momento do vírus. E a bactéria, não percebendo que esse material genético viral está aí, vai se reproduzir normalmente. Só que quando a bactéria se replica, ela também vai replicar o material genético viral, fazendo um favor para o vírus. E isso pode durar por dias, meses, até anos, ela se reproduzindo com o material genético viral quietinho. Mas, em algum momento, como é esse exemplo aqui está mostrando para vocês, as bactérias que estão infectadas com o vírus podem, de repente, sair do ciclo lisogênico e entrar novamente no ciclo lítico, passando a produzir novos vírus e liberando, então, milhões de vírus aí no ambiente,
Perceba que aqui é o ciclo lisogênico, é o que a gente acabou de ver. Teve injeção, integração, né? E aí chega um momento, por algum fator externo que a gente não sabe qual é, um estresse, alguma coisa vai estimular esse DNA viral que estava quietinho aqui a ser separado e assumir o controle então dessa bactéria. Aí ela entra aqui na etapa de produção viral, né, ocasionando a lise dessas bactérias, portanto, volta para o ciclo lítico. Galera, é isso aí, bem simplesinho. Qualquer dúvida você pode deixar aqui no comentário. Não esquece de curtir e se inscrever caso não seja inscrito e até a aula 4.